Meus irmãos, no último encontro nós terminamos a análise por alto do livro de Josué e acompanhando aqui também o espírito de profecia no livro Patriarcas e Profetas. No capítulo 50, a irmã White ela faz aqui no capítulo 50, 51 e 52 assuntos separados. No capítulo 50 ela trata aqui dos dízimos e ofertas. Ela fala, queridos, que na economia hebraica 1/10 da receita do povo era separado para o custeio do culto público a Deus. Moisés ele declarou: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Tocante a todas as dízimas das vacas, de ovelhas, o dízimo será santo ao Senhor. Mas ela diz aqui também que esse sistema de dízimos, ele não se originou com os hebreus. Ela mostra que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, já lá em Gênesis 14, 20. Lembra também de Jacó, que em Betel, ele falou que a Deus, tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Então, irmãos, os dízimos e as ofertas são sistemas que Deus deixou para impressionar a mente dos homens com uma grande verdade. A verdade de que Deus é a fonte de toda a bênção às suas criaturas e de que a Ele é devida a gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Irmãos, Deus cria algumas coisas assim que são aparentemente meio absurdas no nosso coração, mas Ele sabe o que é bom. Levítico 27:30 diz que as dízimas são do Senhor. É empregada aqui a mesma forma de expressão que se encontra na lei do sábado. O sábado é do Senhor. Êxodo 20, verso 10. Lembra, irmãos, que quando Deus criou o mundo, Ele deixou ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou para o homem que de todas as coisas, todas as frutos da terra, toda a árvore do jardim, na verdade, eles poderiam comer livremente, mas a árvore que se encontrava no meio do jardim, eles não poderiam. Pois é, hoje temos aí o sistema de dízimos e ofertas, que representa a propriedade, que lá no jardim era a árvore de Deus, e hoje é essa porcentagem que Deus separa, pede para que nós separemos para nós. A irmã White fala aqui também, irmãos, que o dízimo era dedicado exclusivamente ao uso dos levitas, a tribo que fora separada para o serviço do santuário. O tabernáculo, bem como mais tarde o templo, foi construído inteiramente pelas ofertas voluntárias, e a fim de prover para os necessários reparos e outras despesas, Moisés determinou que todas as vezes que o povo fosse recenseado, cada um deveria contribuir com meio ciclo para o serviço do tabernáculo. No tempo de Neemias fazia-se anualmente uma contribuição para este fim. Então, aqui ela faz uma diferenciação entre dízimos e oferta. De tempos em tempos eram trazidos a Deus ofertas pelo pecado, ofertas de gratidão. Eram apresentadas em grande número nas festas anuais. Assim, lembrava-se constantemente o povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos, gado, que Ele lhes enviava a luz do sol e a chuva, a semeadura e a ceifa. Enfim, irmãos, tudo é de Deus. Tudo que nós temos vem das mãos do nosso Senhor e Criador. Ele nos pede uma parte para provar ali o nosso coração, se nós confiamos no Senhor. E ao mesmo tempo é uma contribuição que serve de grande relevo para a pregação do Evangelho. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos, caritativos, montavam 1/4 da renda completa suas. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo poder-se esperar que os reduzisse à pobreza, mas ao contrário, a fiel observância destes estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Que desafio de fé, meus irmãos.
Uma quarta parte, 25% ali de todas as rendas dos hebreus era dedicada às coisas espirituais, dízimos e ofertas. Mas isso, apesar de aparentemente ser pesado na nossa matemática, era o segredo da prosperidade daquele povo. Diz o Senhor em Malaquias 3, 11 e 12: Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa promessa é para você, amigo. É para mim e para você. Ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. Confiar na providência do Senhor, no cuidado dele. Irmãos, alguns articulam que não fazem isso porque não confiam na administração dos homens. Queridos, nós gastamos tanto do nosso dinheiro com coisas inúteis, fúteis, que os homens administram das piores formas. Deus está aqui provando o teu coração. E Ele sabe também quem são os administradores. E cada um deles está sob a supervisão dos olhos do Senhor. Algumas coisas devemos ser um pouco mais simplórios. E ser obedientes a Deus é muito mais valioso. Uma notável ilustração dos resultados da retenção egoísta, mesmo das ofertas voluntárias para não serem usadas na causa de Deus, foi dada nos dias do profeta Ageu. Depois de sua volta do cativeiro em Babilônia, os judeus empreenderam a reconstrução do templo do Senhor, mas, defrontando-se com decidida oposição por parte de seus inimigos, interromperam a obra em uma seca rigorosa pela qual secaram, reduzidos à real necessidade, convenceu-os de que era impossível completar a construção do templo. E aí, Ageu, ele informou aqui qual era a razão. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comei, mas não vos fartais. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Irmãos, aqui Ageu faz uma crítica de que o povo de Deus estava devotando mais aos seus interesses do que às coisas de Deus, à casa de Deus. Podemos cair nesse erro? Sim, podemos. Deus quer que você habite numa casa destruída? Também não. Mas há sempre um limite de equilíbrio nessas coisas. Diz o sábio: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. O que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Provérbios 11, 24 e 2 Coríntios 9, 6 e 8. Diz aqui que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis toda boa obra. Queridos, o Senhor ordenou que a difusão da luz e verdade na terra dependesse dos esforços e das ofertas daqueles que são participantes do dom celestial. Às vezes, você não tem condições de ir à China pregar, mas os seus recursos, aquele centavinho que você devolve para o Senhor, pode chegar lá. Nos dias de Israel, os dízimos e as ofertas voluntárias eram necessários para manterem as ordenanças do culto divino. Deveria o povo de Deus dar menos neste tempo? Queridos, naquele tempo, aqueles recursos ficavam ali presos à nação de Israel. Havia grande prosperidade. Mas hoje, que tamanho é a seara do Senhor? É uma seara muito superior, que vai cobrir o mundo inteiro. E você pode cultivar essa seara através da doação que você faz, confiante no Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que devemos semear. Quando semeamos pouco, qual é o resultado natural da colheita? A colheita é pouca. Mas se semearmos mais, e com gratidão, isso é o principal, a colheita será superior. Aqui também, irmãos, é nos dito que o plano de Moisés para ganhar meios para a construção do tabernáculo teve grande êxito. Qual foi o plano de Moisés?
Ele chamou o povo a trazer os dízimos e as ofertas. É feito aqui uma observação pela irmã White, que diz que não convidou o povo para cenas de alegria, danças, diversões gerais, tampouco instituiu loterias, nem qualquer coisa desta natureza profana, com o fim de obter meios para construir o tabernáculo de Deus. O Senhor ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazerem suas ofertas. Ele assentava no nativo de todos os que dessem voluntariamente de coração. Às vezes, irmãos, pensamos na nossa mente que é necessário fazer grandes eventos, principalmente festivos, de vendas de comidas e etc., para angariar recursos. Mas Deus, Ele provê um plano mais simples, mais fácil, mas é necessário que isso esteja firmado no coração, de que vai bem esse plano. Amados, finalmente, a palavra de Deus diz que aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2,30. Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. E quando o seu povo, de coração grato, lhe traz seus dons e ofertas, não com tristeza ou por necessidade, sua bênção nos acompanhará conforme ele prometeu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Querido, você está falando com a palavra de Deus, que diz para você que há um doador de tudo. E ele tem planos para a sua igreja chegar ao mundo. E tem planos para que, à medida que ele usa para trabalhar o teu coração, o egoísmo no teu coração, é através de devolução também de dízimos e ofertas. Que o Espírito Santo de Deus toque teu coração, para que você reflita nisso e ponha em prática uma novidade de vida nesse sentido. Que Deus te abençoe e mais esse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.